No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode alterar nomes de campos nos nossos projetos do Looker Studio, tá? Então fica aqui até o final que eu vou te passar várias dicas bem legais aí para você personalizar seus projetos. Seja projetos que você criou, seja soluções prontas que eventualmente aí você adquiriu da nossa parte, tá? Como essa que você está vendo aqui na sua tela, que é o GT Report. Se você quiser conhecer, saber mais informações sobre o GT Report, sobre a nossa comunidade, como que você faz para ter acesso, as ferramentas que a gente tem aqui, os benefícios que tem para você, o link vai estar aqui na descrição, fechou? Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar o GT Report para dar alguns exemplos de como que a gente faz para alterar um nome de campos. Então, o que é alterar o nome de um campo, tá? Na maioria das vezes que a gente conecta as nossas fontes de dados, ou seja, as origens de onde está a informação que a gente vai exibir dentro de um projeto aqui no Looker Studio, muitas vezes elas vêm em inglês, né? A nomenclatura em inglês. E às vezes a gente quer modificar isso, seja para traduzir ou para exibir esse nome de uma outra forma que a gente preferir. Então é para isso que serve a alteração do nome desses campos, tá? Não altera a funcionalidade, a informação, enfim, mas simplesmente o nome que está sendo exibido dentro de um projeto, como é o caso que a gente vai ver já já aqui no GT Report. Por que que a gente precisaria, vamos dizer assim, né, ficar alterando o nome de campos? Então, primeiramente, para a gente deixar o projeto mais organizado e principalmente se a gente vai demonstrar esses dados, essas informações para outras pessoas, como é o caso aqui, né? O GT Report ele foi projetado para o seu cliente de gestão de tráfego. Ele não é projetado para você, que é um profissional, tá? A gente trabalha muito com esse conceito, o GT Report para o cliente, e nós temos ferramentas aqui, dashboards, enfim, que são operacionais, elas são focadas em você, como profissional de marketing, de venda, enfim, utilizar essas ferramentas, tá? Esse é um conceito que a gente lançou no mercado e a gente trouxe, então, essa forma de trabalhar, porque acaba disponibilizando muito mais recurso para você e também atendendo, né, dois públicos diferentes aí em situações diferentes. Entendido isso, a gente vai ver quais são as opções que a gente tem para na hora de fazer, de renomear de fato alguns campos. Então, antes da gente ver isso na prática, como que funciona, eu vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Eu vou até inclusive dar um zoom aqui para ficar melhor para você acompanhar. Se você reparar aqui, ó, a gente tem os nomes dos campos aqui em cima, tá? No caso dessa estrutura aqui. Se eu clico aqui e eu venho aqui, por exemplo, para editar, olha só, eu percebo que o meu campo de origem, ou seja, a forma como o Google Ads está me mandando essa informação aqui, ele chega como custo, tá? No caso aqui do GT Report, a gente já renomeou ele e já colocou ele como para ser exibido como investido, certo? Tanto aqui no Google Ads como também aqui no Meta Ads, ó. Ele está padronizado nesse caso, tá? Então, renomear o campo já serviu inclusive para isso, para a gente ter, tanto de uma plataforma como da outra, ter essa padronização na nomenclatura, ok? Então aqui, vou clicar aqui para você ver também, ó, que o campo de origem, ou seja, a forma como essa informação chega para a gente, chama Amount Spent, e a gente renomeou ele para ser exibido como investido, tá? Então, essa é a primeira situação que a gente tem na hora de renomear os campos aqui, tá? Custo por lead também, enfim, tem várias situações aqui que a gente renomeou de fato, né, para deixar ali exibido do jeito que a gente quer. Agora, a gente tem algumas formas diferentes de fazer isso, e eu vou te mostrar isso, então, a partir de agora. Repara que aqui, ó, aqui do ladinho, eu tenho as fontes de dados e as combinações que rodam aqui na estrutura do GT Report. Então, nós temos o Google Ads, nós temos o Meta Ads, nós temos uma planilha lá pelo Google Sheets, que chega aqui trazendo as informações do processo de vendas, tá? E também nós temos algumas combinações aqui que alimentam alguns dados dentro da nossa estrutura, tá? A primeira forma que a gente tem de realmente modificar a informação que a gente vai visualizar aqui é justamente essa que eu acabei de falar. A gente pega especificamente no gráfico que a gente está utilizando, nesse caso aqui eu estou utilizando um gráfico de visão geral aqui, coloquei a métrica aqui, né, que por padrão ela vem com o nome de custo, e eu clico aqui na canetinha, ó, aqui do lado, tá? Então eu clico aqui e consigo escrever. Se eu colocar aqui, ó, investido teste 01, pode reparar que ele já mudou aqui para mim, tá? Ele não mudou o meu campo dentro da origem de dados, certo? Tanto que se eu acesso ela por aqui, eu vou procurar aqui, ó, eu vou ter que procurar ela como custo, tá? Ó, pode ver que esse campo, ele tá aqui. É o mesmo campo que está mostrando lá o valor que foi investido no caso do Google Ads, tá?
E já vou aproveitar, inclusive, que eu estou nessa janela para te mostrar a segunda possibilidade que você tem, que é de modificar, né, no caso, o nome desse campo diretamente aqui na fonte de dados, né, na origem de dados que você conectou aqui no seu projeto ou que está conectado no caso dos nossos produtos aqui, já estruturado para você. Bom, alguns cuidados que você precisa ter se você decidir renomear aqui. Pode ser que em algumas vezes, se você for fazer duplicação desse projeto, conectar novas contas de anúncios aqui no caso, talvez aconteça de você perder essas personalizações que você fez aqui, tá? Porque ele vai tentar fazer uma leitura lá com a origem de dados do próprio Google, nesse caso, ou que seja do Meta, enfim, onde você alterou. E se ele não encontrar essa informação, ele vai atualizar esses campos e pode ser que você perca. Então, eu não recomendo que você faça as modificações diretamente aqui, mas também é importante você saber que existe essa possibilidade, tá? Então, a gente faz lá na origem de dados, a gente faz aqui já puxando, né, um campo, ó, quer ver? Eu vou refazer isso aqui, ó. Vou puxar aqui o custo, você pode ver que não vai alterar nada aqui na informação, mas ele alterou o nome. Então, eu posso pegar aqui agora e colocar investido, tá? Aí eu dou um Enter e ele renomeia o campo para mim. Outra forma que tem da gente exibir aqui, e para isso eu vou lá na nossa página de visão geral, tá? Que é a nossa primeira página aqui, ó. Porque aqui a gente tem um gráfico com uma situação um pouquinho diferente, tá? Que eu quero te mostrar. Aqui a gente pegou e criou um novo campo, tá? Então criou um novo campo, não vou me deter muito nisso agora, porque é um outro conteúdo, tá? E a gente entrega esse tipo de conteúdo de personalização aqui no nosso curso, soluções rápidas também, enfim. Então tem vários bônus aqui para você que vai implementar a nossa estrutura aí na sua operação. Você já vai ter todo esse conteúdo, né, detalhado aí que vai te dar suporte também, além de todo o processo, obviamente, de utilização aqui da ferramenta, da preparação dos ativos, do modo automático que a gente realmente te ensina a ativar aqui, né, com várias opções e várias aulas detalhadas aqui para você. Mas é importante você saber que aqui a gente criou um campo novo e a gente definiu um nome para ele, tá? Investimento total. Só que repara o seguinte, se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, escrevi qualquer coisa aqui e vou dar um aplicar, ele não vai modificar aqui para mim nem o nome, nem a informação aqui de fato, tá? Por que aconteceu isso? Porque a gente está utilizando uma opção aqui de nomenclatura que a gente está utilizando o título desse gráfico aqui. Ou seja, a gente ligou essa opção aqui, tá? Por padrão ela vem desabilitada, a gente ligou ela e nós escrevemos aqui, ó, investimento total. Se eu colocar o 2 aqui, por exemplo, você vai ver que ele já vai mudar aqui, tá? Então é outra forma também de alterar, não necessariamente o nome do campo, mas você vai estar alterando o título daquele gráfico, daquele espaço ali, tá bom? Existem várias formas, obviamente, né? Como por exemplo aqui, a gente não está utilizando um título no sentido de ter o nome de um campo, né? Mas ele sim, ele está trazendo um título para esse espaço todo que a gente projetou aqui. Então, para isso, a gente utilizou um elemento de uma caixa de texto aqui e escreveu, tá? Simples assim. Bom, essas são as principais formas que você tem de alterar nomes de campos, enfim, fazer essas modificações. E lembrando também de você ter cuidado na verdade é uma recomendação, né? Para você não alterar lá diretamente na origem de dados, porque pode ser que você perca toda essa configuração. Então, o que eu mais recomendo, de fato, aqui para você é de você vir aqui em cada um dos gráficos, né, que você vai querer fazer esse tipo de personalização. Clica aqui na canetinha ou no FX, dependendo do tipo de campo que você está utilizando aí, e faz essa alteração diretamente aqui, tá? Então, essa é a minha recomendação para que você tenha os seus projetos aí sem sofrer alteração, caso você reconecte fontes de dados e faça algum tipo de alteração ali diretamente ligada na origem de dados. Então, para finalizar, se você gostou desse conteúdo, lembra de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Toda semana a gente tem conteúdos novos aqui para você, tanto conteúdos mais técnicos, como é esse caso aqui, como também conteúdos mais estratégicos para você que trabalha com marketing e vendas, como que você utiliza a análise de dados, como que você utiliza as nossas soluções para ser mais valorizado na sua área, para você gerar mais resultados para os seus clientes também e para você crescer a sua operação, fechou? Então se inscreve aí, deixa o seu like, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo aí com você. Por enquanto é isso então. Mais uma vez reforçando,
O link está aqui na descrição para você conhecer nossa estrutura, nossa comunidade, quais são os bônus que você recebe, o que você pode acessar aqui, todos os benefícios aí para sua operação, tá? Nosso propósito aqui, ele é muito claro, é profissionalizar a sua operação com essas ferramentas padrão premium que a gente desenvolve e ao mesmo tempo te entregar otimização nos processos, ou seja, economia de tempo e processos mais inteligentes para que você foque na estratégia, nas vendas, no resultado, no crescimento da sua operação. E essa parte aqui a gente já te entrega tudo pronto, ok? Link está aqui na descrição, te vejo no próximo vídeo.